Pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso ciclo de palestras, o GAP Convida. Eu sou Magela, para quem está chegando pela primeira vez, líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas aqui do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena. E o GAP é um grupo de pesquisa em áreas protegidas que anualmente realiza esse ciclo de palestras, esse ano numa temática bem especial para a gente, que é dialogar, conversar e ouvir a experiência de gestores de áreas protegidas de diferentes categorias, diferentes esferas administrativas, enfim, para compartilhar essa experiência conosco, né? Então, tem sido uma experiência muito legal. Hoje já tivemos 8 palestras anteriormente, as palestras estão todas disponíveis no site da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde. As pessoas podem assistir lá. Dois avisos rápidos. O primeiro é que as câmeras e microfones da maioria das pessoas estão fechadas, né, por questões de segurança, mas se alguém quiser, quem quiser conversar depois, fazer uma pergunta, basta levantar a mão que eu libero o acesso ou manda aí pelo chat, né? E outra informação é que nós estamos num ciclo de palestras e oferecemos um certificado para as pessoas que registrarem a presença em pelo menos 7 palestras. Você pode fazer isso aqui, depois a nossa equipe vai disponibilizar aí no chat um endereço de Google Form que você pode registrar sua presença, ou pode fazer isso depois no link que vai estar disponível na descrição do YouTube, né? Então, agradecer muito mais uma vez a presença de vocês, sobretudo, né, agradecer aqui a Mariana, que está hoje compartilhando a sua experiência conosco, né? Então, rapidamente, Mariana Coutinho Hernemann, fala de Santa Catarina, né? Ela é bióloga, mestre, doutora em ecologia, mestre em perícias criminais, ambientais e chefe do Departamento de Unidades de Conservação da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis, Santa Catarina. Mariana, quero agradecer muito a sua gentileza, atenção em aceitar o convite e compartilhar esse momento para a gente. Estamos tendo noites incríveis com a experiência dos gestores, e isso tem sido muito bom para a nossa equipe. A palavra é sua, Mariana. Muito obrigado. Boa noite, Magela. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo gentil convite de eu estar aqui hoje compartilhando com vocês. Espero que também aprendendo com vocês. Não quero só falar, não, quero ouvir. Quero ouvir, quero também estar tirando dúvidas e expandindo aí os contatos aí do nosso departamento. Deixar também já o departamento de portas abertas para quem quiser conhecer e compartilhar mais experiências depois. Eu acho que é bastante, apesar de ser muito gratificante trabalhar com unidades de conservação, também é muito desafiador no Brasil, esse trabalho. Eu acho que a gente compartilhando experiências e boas experiências, né, a gente consegue evoluir mais rápido com esse compartilhamento. Eu não tive a oportunidade de assistir as palestras anteriores, eu acredito que muita gente vai falar de coisas parecidas, porque eu acredito que as dificuldades são semelhantes para todos, né? Eu vou começar fazendo uma apresentação aqui, então, para vocês. Vocês veem a minha tela? Tá tudo certo, Mariana. Fica à Certo. vontade. Tá bom. Então, como a Magela apresentou, eu sou chefe do Departamento de Unidades de Conservação da Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, bióloga. Estou há 10 anos como servidora da Fundação, servidora de carreira, e há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, à frente do Departamento de Unidades de Conservação. Antes disso, trabalhava no licenciamento ambiental. E para quem não conhece muito a realidade de Florianópolis, acho que todos devem conhecer de falar, né? Uma cidade muito conhecida justamente por suas belezas naturais, né? E muito,
Os principais responsáveis por essas belezas naturais, né, além do mar, que envolve toda a ilha, são justamente as unidades de conservação. Nós temos aí mais de 20 unidades de conservação no território do município. No território terrestre, na parte terrestre, são 19, né? Contando territórios marinhos, aí sobe o número para 21 unidades. Ou seja, 41% da parte terrestre do território do município está dentro de unidades de conservação. 33% do território são de unidades de conservação municipais. No mapa aqui, vocês veem as unidades de conservação municipais na cor verde, as unidades de conservação federais na cor azul e as estaduais na cor laranja. E as RPPNs, são 3 pequenas RPPNs na cor vermelha. Tá? Então, vocês podem ver o predomínio das unidades de conservação municipais, são 10 unidades, 6 na categoria Parque Natural Municipal, 2 monumentos naturais municipais e 2 refúgios de vida silvestre, tá? Esse mapa vocês encontram no Geoportal, que é o portal daí da Prefeitura Municipal de Florianópolis, onde tem todos os mapas, vários mapas ambientais, urbanísticos, que baseiam aí todo o trabalho da Prefeitura. É um portal bem completo, novo, foi inaugurado no ano passado. O endereço está ali, geo.pmf.scc.gov.br, e lá tem esse mapa das unidades de conservação, e no site do Geoportal ali também tem os shapefiles para baixar, tá? Vou focar, claro, nas unidades municipais, né? Começando, então, do sul para o norte. Na porção sul da ilha, a gente tem 2 unidades de conservação, que, como vocês podem ver, abrangem boa parte da porção sul da ilha, que é a parte mais preservada. Temos, então, o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste e o Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, que é a nossa unidade mais antiga, tá? Vou falar um pouquinho delas rapidinho. O Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri é a unidade de conservação mais antiga, como eu falei, criada em 1981 como parque municipal. E depois, somente em 2019, adequada ao SNUC, passando a se chamar... a gente daí mudou a categoria, né, de parque para Monumento Natural Municipal, então. Para poder permitir a propriedade privada, uma vez que temos uma comunidade, 2 comunidades que vivem dentro da unidade, né? Como estão em áreas bastante sensíveis e estratégicas, a gente preferiu mantê-las dentro da unidade e adotar a categoria Monumento Natural, do que excluí-las da unidade de conservação para poder manter a categoria Parque, uma vez que não tinha como retirar essas comunidades que já são mais antigas desse local, de dentro da unidade, né? E uma das comunidades está na área de cabeceira da principal bacia hidrográfica que abastece a Lagoa do Peri, né? A Lagoa do Peri é de água doce e é responsável pelo abastecimento aí de mais de 100 mil pessoas na ilha de Santa Catarina, né? Abastecimento de água doce potável de excelente qualidade, diga-se de passagem, justamente pela proteção que a unidade vem exercendo na sua bacia hidrográfica desde 1981. Na verdade, já desde 52, com decretos, e depois 76, com decretos de tombamento, né? Para quem não conhece, a Lagoa do Peri é um dos pequenos pedaços mágicos dessa Ilha da Magia aqui. A foto da esquerda eu tirei essa semana, num pôr do sol maravilhoso, lá na beira da lagoa, onde nós temos a nossa sede, a sede do Departamento de Unidade de Conservação e a sede da Unidade de Conservação também. Das nossas 10 unidades de conservação, só 2 possuem sede para receptivo de pessoas, né? As demais, infelizmente, ainda não tem. E uma delas é a Lagoa do Peri, né? Vamos lá. Aqui só algumas fotos para quem não conhece, né? Ficar com vontade de visitar as nossas unidades de conservação. Aqui, como eu falei para vocês, são as 2 áreas onde há a presença da população tradicional vivendo dentro da unidade. Isso já está reconhecido na própria lei de criação da unidade, né? Já desde de 81, e depois agora na adequação em 2019 também, já na própria lei de criação, já foi apresentado o polígono reconhecendo essas 2 áreas como áreas para habitação dessas comunidades antigas que utilizavam o território antes mesmo da criação da unidade, né? Muitas delas com práticas de agricultura e pecuária, né, que ao longo do tempo foram sendo abandonadas, muitas, mas principalmente aqui na área em laranja, aqui, que a gente chama de Sertão do Ribeirão,
ainda tem algumas famílias que vivem aí de atividades relacionadas principalmente à agricultura, né? Pecuária já nem tanto. Aí temos também ali, como eu mostrei, o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste, é uma das unidades mais conhecidas e visitadas pelas suas belezas naturais, né? A unidade, ela foi criada em 1992 e adequada ao SNUC em 2018, mantendo a categoria, né? De Parque Municipal Lago da Lagoinha do Leste, passou a ser Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste. Portanto, não há propriedade, não há edificações dentro da unidade, apesar de ainda haverem propriedades privadas que não foram desapropriadas. Para quem é uma das principais cartões, é um dos principais cartões postais da ilha, né? Quem vê fotos da ilha, normalmente uma das fotos que aparece é da Lagoinha do Leste, porque realmente é uma paisagem incrível. É uma unidade de conservação, a parte da praia, né, que é muito visitada, que só tem acesso por trilha, então por isso que ela mantém essa característica ainda bastante natural e é muito atrativa justamente por isso, porque tu não consegue chegar com veículo, né, somente por embarcações que saem da praia do Pantano do Sul ao lado, ou pela trilha, que é uma trilha que tem sim um certo grau de dificuldade, então não é qualquer pessoa que consegue estar visitando essa beleza. Aqui algumas fotos, então. A foto da esquerda é de um lado, né, do costão, da trilha que sai da Praia do Matadeiro, tu pode vir pelos dois lados, e a foto da direita é a vista para quem vem do lado do Pântano do Sul, né? E essa é a foto mais cobiçada da ilha de Santa Catarina, a foto da pedra, da famosa Pedra do Surfista, no Morro da Coroa, que por causa dessas formações, além da paisagem, né, da imagem belíssima, né, essas formações rochosas permitem uma foto muito interessante ali, que o pessoal chega até a ponta da pedra e tira fotos como se estivesse no ar, assim, né, ou surfando. Dá para fazer umas fotos bem bonitas e tem gente que vem de vários lugares buscando essa foto, né? Às vezes vem na Lagoinha só para tirar essa foto e vai embora. Então é realmente um local bastante cobiçado, o que gera uma série de problemas para a gestão, né? Pelo excesso de pessoas visitando, os riscos, né? Porque são áreas de difícil acesso. A trilha que dá acesso a esse atrativo hoje está bastante erodida, é uma área com bastante declividade, que a gente está buscando recursos agora para tentar qualificar essa trilha, essa subida aí, porque ela está bem perigosa, com risco de rolamento de blocos e com risco de acidentes, ocorrem alguns acidentes. E o outro acesso, que é por dentro da mata, é um acesso que volta e meia as pessoas se perdem também, que também precisa de uma melhor sinalização, que é um dos desafios aí das unidades de conservação, né? Na porção mais centro-sudeste da ilha, estou destacando aqui mais três unidades de conservação: o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, que vai lá desde a Lagoa da Conceição até lá até o final do Campeche, lá quase o Morro das Pedras, costeando ali, pegando toda a parte de formações dunares da praia ali da Joaquina até o Campeche. O Parque Natural do Maciço da Costeira, que é a única unidade de conservação. Tem o Morro da Cruz também. Os dois que não tem mar, né? São só morrarias. E está no coração da cidade, como vocês podem ver aí pela imagem, rodeado pela urbanização. Mas ele tem uma função fundamental, que é justamente de conectar a diversas áreas protegidas aí, né? Mantendo corredor já quase não tem, mas pelo menos trampolins aí de conexão entre as demais unidades, né? E o Refúgio de Vida Silvestre Municipal Morro do Lampião, uma unidade nova, foi criada há 3 anos, pequenino ali, também uma morraria ali no meio da franca expansão urbana da Praia do Campeche, né? Bastante procurada, hoje conhecida, com vários desafios em função disso também.
E como eu estava falando, o Maciço da Costeira foi criado em 1995, adequado como parque municipal, né? E adequado ao SNUC em 2018. Então, já com uma unidade também já com quase 30 anos. Como eu falei, ele está, né, no coração da parte mais urbanizada da cidade, então, de vários pontos, ele tem várias trilhas, é muito apreciada pelo pessoal da bike, né, tem várias trilhas para quem faz um mountain bike, e está, de vários pontos, a gente visualiza aí, tem vistas de 360 graus aí da cidade, espetaculares, um remanescente foi bastante degradado no passado, né? Mas ainda tem algumas matas boas ali, principalmente para o lado do Rio Tavares, algumas matas até primárias. E outras já bastante degradadas, com a presença de bastante espécies exóticas, principalmente o pinus, que é um desafio para essa unidade e para algumas outras também, né? Espécies exóticas invasoras, acredito que seja um problema em todas as unidades do Brasil. Em Florianópolis, o pinus e o eucalipto são as principais aí, e agora aparecendo muito nas restingas também, as piteiras e os aspargos, que mais? São as principais aí que tem se alastrado, às 11 horas também, se alastrando pelas nossas restingas, bem desafiador, né, porque ocupam o espaço das nativas e são bastante difíceis de eliminar, né? Principalmente essas da Restinga que eu falei. O Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, também criado como parque municipal em 1988 e adequado ao SNUC em 2018, né? Essa imagem aí das lagoas temporárias, né? É uma área então de recarga de aquífero, muito importante por isso, né? E muito sensível por isso também. E forma aí nos períodos aí. A gente tem chuvas o ano todo, mas temos períodos de mais chuva, um pouco mais de chuva no verão e na primavera, que é quando essas lagoas temporárias aí ficam fazendo esse espetáculo aí e proporcionando paisagens belíssimas, né, para quem visita a unidade de conservação, como essas das fotos que eu estou mostrando para vocês. Né, temos as dunas, são muito buscadas aí, com paisagens muito interessantes e começando a ter vários impactos aí, como por exemplo das fat bikes aí. O sandboard, a gente tem delimitado áreas específicas para isso, e por enquanto temos conseguido manter sem a presença dos veículos automotores, que são uma das coisas que mais impactam esses ecossistemas de dunas, né? Então não é permitida a circulação de veículos automotores, apesar de termos alguma dificuldade em realizar isso também, né? Então tudo isso precisa de regramento e fiscalização para funcionar e não impactar demais esses ambientes, né? Tão sensíveis. O Refúgio de Vida Silvestre do Morro do Lampião, como eu falei, é uma das nossas unidades mais recentes, mais novas, criada em 2021. Uma pequena morraria, de onde a gente tem uma vista também de 360 graus da ilha, lá do topo do morro. Então, aqui eu trouxe aqui algumas fotos até que dos colegas, onde a gente vê aí, vocês estão vendo diferentes, as fotos de baixo são para o lado oeste, e a foto de cima é para o leste, né, onde a gente vê aí ali a Ilha do Campeche e toda a praia do Campeche também. E fica evidente aí nas imagens o avanço do crescimento da urbanização e a proximidade com a unidade de conservação. Já na porção mais central da ilha, a gente tem outras unidades de conservação menores. Eu deixei em preto as que eu já falei ou as que eu vou falar depois. Nesse momento eu vou destacar então o Parque Natural Municipal do Morro da Cruz, que está no coração central ali da cidade, né, bem no centro do município, ali perto das pontes. Uma pequena unidade, foi criada como um parque urbano, depois transformada num parque natural municipal, né? É uma das que tem sede, ela tem uma sede própria, e
enfrenta uma série de problemas justamente por estar estrangulada pela urbanização, tem algumas ocupações de comunidades mais vulneráveis socialmente no entorno ali, o que gera alguns problemas de invasão, né, dentro da unidade, né, já uma paisagem bem fragmentada, como vocês podem ver pelo próprio formato da unidade, né, mas ainda assim ela proporciona, né, para quem está na região central da cidade, uma paisagem ali diferenciada, com a cobertura vegetal ainda, algumas na morraria, né, da floresta ombrófila ali, fornecendo um conforto térmico ali, uma melhoria da qualidade do ar nessas áreas, além da paisagem, né. Temos também ali próximo o Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacorubi, que é um dos manguezais aí da ilha. Os outros dois estão em unidades de conservação municipais, quando a gente fala, federais, isso falando dos manguezais maiores, né? Temos pequenos manguezais em outras áreas também, mas os 3 maiores são 2 federais e o manguezal do Itacorubi, que é uma unidade municipal, né? Apesar de ser território da União também, né? É um dos problemas que a gente tem, porque ele está com cessão para a Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente ainda precisa passar para o município, em função da criação da unidade. E o Monumento Natural Municipal da Galheta, lá no canto direito, que faz ali a conexão com o mar. Vou falar um pouquinho deles. O Monumento da Galheta foi criado em 1990 como Parque Municipal da Galheta, e no processo aí de adequação ao SNUC, foi em 2016, então, recategorizado para Monumento Natural Municipal da Galheta, né? É uma área de paisagens espetaculares também. A Praia da Galheta, né? Uma praia que também só tem acesso por trilha, o que traz também essa peculiaridade aí, de uma paisagem mais preservada, por não ter a presença das edificações, né? A trilha é bem curta, a partir ali da Praia Mole, tem outras trilhas mais longas, mas a trilha é relativamente tranquila, então, mas sem acessibilidade, claro, por enquanto, por ser uma trilha, né? É uma praia que ela ficou internacionalmente conhecida pela prática do nudismo facultativo, né, do naturismo, com a prática do nudismo junto, mas algumas questões jurídicas aí e questionamentos recentes que vieram nos levaram à conclusão, na verdade, e de que o nudismo, na verdade, hoje não está permitido por nenhuma legislação vigente. Ele era vigente nas legislações anteriores, mas na última legislação, ele, conforme esclarecimento jurídico recente que nós tivemos, ficou entendido de que o nudismo não é mais permitido na Praia da Galheta. E aí isso está nos gerando uma série de situações aí que a gente está tendo que lidar, das pessoas que são a favor da prática do naturismo, do nudismo facultativo, e das pessoas que são contrárias, e é uma situação bastante delicada aí que a gente está tendo que enfrentar. É uma unidade que foi muito degradada no passado, como vocês podem ver, temos aí a presença de algumas exóticas ali, as piteiras aparecendo, e vários trechos com a presença do pinus. Então, está em regeneração, né? Apesar de ter sido bastante queimada e utilizada no passado, estamos com matas em boa regeneração e com uma compensação ambiental aí do licenciamento para iniciar o processo de remoção das exóticas invasoras aí a partir desse segundo semestre. Temos oficinas líticas na unidade também. E a imagem de cima é a imagem da Praia da Galheta, que é para o lado mais leste, e a imagem de baixo é a imagem que dá para ver toda a porção da Barra da Lagoa ali, e no fundo a Lagoa da Conceição. Então, são vistas realmente muito bonitas que se tem a partir das trilhas que tem na unidade. Parque Natural Municipal do Morro da Cruz, ele foi criado em 2005 e adequado ao SNUC em 2013. Isso.
como eu falei, é uma unidade que está bem no coração da cidade ali. Lá no topo do morro, fora da unidade, nós temos as antenas de telecomunicação, das rádios, né, das emissoras de TV. E não por ele estar no meio da cidade, não é porque ele está lá no meio da cidade que ele também não mostra paisagens aí espetaculares, como essa que tu vê toda a parte central ali, os prédios, né, do centro da cidade, mas vê toda a parte das baías também, tem vistas muito bonitas. E como eu falei, tem uma sede, então, dentro da sede a gente tem umas áreas para caminhada, áreas para contemplação, em meio à natureza, um processo de recuperação acontecendo, com plantio de várias árvores nativas, e então um espaço bem bacana para a comunidade. Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacorubi, Fritz Miller, foi adequado ao SNUC em 2022, que era o ano do bicentenário do naturalista, né? Por isso que recebeu, foi feita a homenagem de colocar o nome do Fritz Miller no nome da unidade, né? Ela foi criada em 2002 e adequada em 2022 como Parque Natural Municipal, né? Também está bastante estrangulada pela urbanização, como vocês podem ver aí até pela imagem, né? Tem as principais vias aí da cidade, atravessam a unidade de conservação, a Beira-Mar Norte, né? Termina ali, passando à direita da imagem, e à esquerda é o início da SC 401, que é uma das rodovias mais movimentadas do estado de Santa Catarina, né? Que atravessa o Manguezal. A gente tem uma estrutura de passarelas nessa unidade de conservação, ali a partir da rodovia, que permite esse contato bem interessante, bem próximo ali com o Manguezal, mas com o desafio de manutenção dessas passarelas, que neste momento estão as duas, dos dois lados, uma parte delas caída dentro da água, e sempre naquela dificuldade de a gente conseguir os recursos para fazer a manutenção dessas estruturas que são super importantes. Aqui algumas vistas também. Na adequação da unidade em 2022, a gente expandiu ela, pegando uma ponta, chamada Ponta do Goulart, que é uma ponta rochosa ali, um maciço com floresta ombrófila densa. E a foto de baixo é do maciço, dessa Ponta do Goulart, e lá no fundo dá para ver o manguezal. Então, faz parte da mesma unidade. E, por fim, na porção norte da Ilha de Santa Catarina, nós temos outras duas unidades, o Refúgio de Vida Silvestre Municipal Meimbip e o Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho. O Refúgio de Vida Silvestre Meimbip é a nossa maior unidade de conservação, foi criada também em 2021, junto com o Morro do Lampião, por decreto, e ela abrange 9 glebas, como vocês podem ver, aquela maior, onde está o nome da unidade, mas indo em direção ao norte, vocês veem as outras duas glebas mais para a esquerda, uma em Santo Antônio de Lisboa e outra no manguezal ali do Ratones, que depois vai drenar para dentro da Ezequiel Carijós, e depois, indo em direção ao norte, pega toda a cadeia montanhosa até o extremo norte ali da ilha. Então, todos os remanescentes de floresta ombrófila densa preservados e que, pelo zoneamento do plano diretor, eram considerados áreas de preservação permanente, foram incluídos dentro da unidade de conservação. Apesar de ser refúgio de vida silvestre, ela não permite edificação dentro das unidades. Aliás, nenhuma das unidades permite, mesmo o monumento, exceto o Mona da Lagoa do Peri. O monumento da Lagoa do Peri permite a edificação naquelas áreas de comunidade tradicional, como eu mostrei para vocês, mas o Mona da Galheta e os refúgios de vida silvestre do Meimbip e Morro do Lampião não permitem as edificações dentro da unidade, apesar de permitirem a propriedade privada, conforme prevê essa categoria, né? E o Parque Natural Lagoa do Jacaré no Santinho também, lá no cantinho, uma unidade que abrange um trecho de dunas e também a morraria ali do Morro dos Ingleses. Como eu falei aqui, o Revis Meimbip é uma unidade bastante nova, tem fragmentos de floresta ombrófila nos mais variados estágios sucessionais imagináveis, bastante problemas com exóticas em algumas das glebas, mas também matas muito preservadas
em alguns trechos, né? Aqui na imagem, essa imagem é do mirante lá da Lagoa da Conceição, e o Revis Membip, né, o Refúgio de Silvestre Membip, é aquela morraria que está aos fundos, então ele vai bordeando todo o lado oeste ali da Lagoa da Conceição, então tem trilhas ao longo de todo esse caminho e que fornecem vistas espetaculares também. E a foto de baixo é lá da praia, de um mirante que dá vista para a Praia Brava também. E dentro da unidade temos diversos cursos da água, né? Florianópolis não tem cursos da água de grande vazão, com exceção ali de alguns cursos da água que, ao chegarem ali nas baías, né, formando os manguezais, tem um pouco mais de largura, né? Mas em geral são cursos da água bastante pequenos, mas são muito numerosos nas morrarias. Então, por isso a importância. Eles somados têm uma importância bastante grande e fornecem paisagens também e locais muito interessantes. E temos 5 cavernas no granito, dentro do Revis Membip, ainda pouco conhecidas, graças a Deus, e precisamos mantê-las, por enquanto, pouco conhecidas, porque são ambientes sensíveis e que não tem ali nenhum tipo de sinalização, né? São cavernas relativamente grandes, inclusive, que não é muito difícil de se perder lá dentro. Então, que eu tive o prazer de conhecer recentemente até, e muito interessante aí, com baita potencial. O Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Mulas Santinho, uma unidade de conservação criada por um movimento bastante interessante da comunidade. A comunidade abraçou aí a ideia e se juntou com o pessoal do Departamento de Unidade de Conservação à época, não estava lá, mas ajudei ali nas consultas públicas para fazer a criação dessa importante unidade aí, relativamente nova, criada em 2016, que também fornece umas paisagens muito bonitas, né, perto de 2 praias bastante conhecidas, movimentadas, fica entre a Praia dos Ingleses e a Praia do Santinho. Tem oficinas líticas muito interessantes e muito numerosas, muito conhecidas, tombadas aí pelo IFAM, que também foram um dos objetivos de criação da unidade, né, preservar esse patrimônio histórico também. Ela fornece aí alguns desafios para a gestão, como, por exemplo, a movimentação das dunas, né? Elas se movimentam do sul para o norte e estão avançando sobre algumas áreas de ocupações, inclusive, muito antigas, inclusive para cima do cemitério, que existe há muitas décadas ali no local. E um dos nossos desafios aí é tentar fazer algum tipo de manejo nessas dunas sem prejudicar de forma demasiada aí o ambiente natural. Aí, isso que vocês estão vendo, algumas tentativas da população do entorno de fazer alguma contenção das dunas ali, e plantio de algumas espécies, mas isso precisa ser feito com muito estudo, muito cuidado, para poder dar certo. Nesse caso aqui não está dando, como vocês podem ver pela foto de baixo ali. Então, é um dos nossos desafios aí, estudar como que a gente vai lidar com essa movimentação dessas dunas. E desafios de gestão, para já começar a finalizar a minha fala, e a gente poder conversar um pouquinho. Acho que é um dos desafios de toda a unidade de conservação, né? A falta dos planos de manejo, das nossas 10 unidades de conservação, somente uma, que é o Parque Natural Municipal do Morro da Cruz, tem plano de manejo, mas é um plano de manejo já antigo, que precisa ser revisado, e que, devido à equipe bastante pequena, a gente teve dificuldades de implementar. No entanto, tivemos um grande avanço em 2022, quando foi feita uma licitação para contratar uma empresa para fazer 7 planos de manejo, de 7 dessas unidades de conservação. O problema é que fazer 7 planos de manejo ao mesmo tempo, para quem é gestor de unidade de conservação sabe, é um desafio. O prazo inicial era de 1 ano,
ou seja, era uma tarefa hercúlea. E foi bastante difícil também, porque a empresa era de São Paulo, foi uma empresa de São Paulo que ganhou essa licitação, com um valor bastante abaixo, e aí a questão de quantidade de vezes que eles poderiam vir a Florianópolis para estar fazendo os trabalhos foi um pouco complicada, e o próprio pouco conhecimento do território, né? Eles não tinham na equipe ninguém que era aqui com conhecimento local aqui, né? Então a gente teve que se debruçar ali como equipe, o nosso departamento, né? Meio que largar tudo de mão e sentar junto com a empresa para realmente desenvolver esses planos, né? Foram 44 oficinas públicas participativas, 6 para cada unidade de conservação e mais 2 extras, uma com órgão, voltada mais para órgãos do poder público e uma extra para o MEMBIP, que era uma unidade muito grande. E conseguimos aí, depois de quase 2 anos, no dia 5 de junho, finalizar os planos e entregar ao prefeito, que submeteu os planos agora à avaliação da Procuradoria do município, e aguardamos, então, o parecer jurídico para a finalização dessa etapa. Mas estão prontos, já estão disponibilizados, inclusive, não esqueci de botar o site aqui, no site da rede de planejamento, tem uma aba ali de unidades de conservação, os 7 planos estão lá, já prontos, diagramados, para quem quiser consultá-los, mas ainda não são válidos, porque não foram publicadas as portarias, como eu falei. Conselhos consultivos é um outro desafio, porque são entidades de extrema importância, mas também geradoras de muitas demandas, né? E como nossa equipe é bastante pequena, já vou falar disso um pouco, uma das formas que a gente encontrou de conseguir dar conta dos conselhos foi trabalhar com conselhos conjuntos. Então, somente o Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri e o Refúgio de Vida Silvestre MEMBIP têm conselhos exclusivos para uma única unidade. Todas as outras unidades a gente está trabalhando com conselhos conjuntos, principalmente devido à proximidade ou característica semelhante, né? Então, por exemplo, o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição tem um conselho conjunto com a Lagoinha do Leste, e assim vai, né? Então, os outros 4 conselhos são conjuntos. É uma experiência bastante interessante. Para a gente, facilita, porque reduz a nossa quantidade de reuniões. Para os demais órgãos do poder público também, que tem bastante dificuldade de participar, a gente costuma ter pouca presença do poder público nos nossos conselhos, a sociedade civil se faz muito mais presentes. Então, apesar da gente manter a composição oficial paritária, nas reuniões ela acaba não sendo paritária por causa dessa dificuldade do poder público participar, né? As reuniões geralmente são noturnas para poder propiciar a participação da sociedade civil. Então, mas uma coisa que eu acho bastante interessante é que, como também nós estamos falando da mesma cidade, né, e de unidades que são próximas fisicamente, as pessoas conhecem, né, mesmo estando ali representando uma entidade que está interessada mais em uma unidade de conservação, elas conhecem a outra unidade de conservação também, e trocam experiências, né, quem mora na comunidade mais próxima de uma unidade de conservação, troca a experiência com quem mora mais próximo da outra, e a questão de compartilhamento de situações, né, de experiências e de problemas é bastante interessante nesses conselhos conjuntos. Regularização fundiária é um desafio enorme, principalmente para os 6 parques naturais municipais, né? Não temos praticamente nada de regularização fundiária feita nas unidades de conservação. Boa parte das áreas são privadas, mas temos bastante dificuldade de identificar isso porque muitos proprietários não cadastraram as suas áreas junto à prefeitura, né? Então, muitas vezes tem só um pedacinho da área cadastrada na prefeitura, mas é dono de um terreno enorme que não aparece no nosso sistema. Então, tem muitas áreas que a gente não sabe nem quem são os donos, né? Então, nesse sentido, o programa de regularização fundiária dos planos de manejo vai ser bastante importante. Demarcação física também praticamente inexistente em todas as unidades e bastante importante nas áreas que estão sendo mais pressionadas pela urbanização. Fiscalização é
eu diria hoje, o principal gargalo para a questão da proteção da biodiversidade. Hoje, a fiscalização não está dentro da Fundação Municipal do Meio Ambiente, eu esqueci de falar disso no início, né? A Fundação Municipal do Meio Ambiente, hoje, ela tem 4 departamentos, que é o Departamento Administrativo Financeiro, o de Licenciamento Ambiental, o de Arborização Pública e o de Unidades de Conservação. A fiscalização não antes existia dentro da unidade, agora foi deslocada para dentro da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que daí hoje tem uma gerência lá de fiscalização voltada para as questões ambientais, né, com um número bastante reduzido de fiscais, né, a maioria dos fiscais já se aposentaram, e recentemente foi lançado um edital de concurso aí, esperamos que até o ano que vem a gente consiga estar repondo aí uma parte desses fiscais que hoje não são suficientes para atender todas as demandas e também não atuam exclusivamente nas unidades de conservação, né, o que seria o ideal. A equipe que hoje trabalha lá junto comigo, nós estamos agora contando comigo, somos em 10 técnicos para gerir todas as unidades. Nenhum de nós é fiscal, são só, é diferente do analista do ICMBio, que pode ter o poder de polícia, né? Nós não podemos ter essa atribuição, então somos só técnicos, então não podemos fazer essas atividades de fiscalização. Também, acho que eu não comentei no início, que era interessante falar, nós não temos, então, uma equipe específica para cada unidade, nem um chefe específico para cada unidade. Então, uma chefe de departamento para todas as 10 unidades e a equipe de mais 9 técnicos aí para fazer toda a gestão dessas áreas aí. Temos uma equipe operacional também, que nos ajuda na manutenção das sedes e das trilhas, e uma equipe administrativa ali também, que nos ajuda com os trabalhos aí de secretariado, etc., que é fundamental também, né? E aí, outros problemas que também acredito que sejam problemas de todas as unidades de conservação, né? A especulação imobiliária crescente, né? E a urbanização avançando, né? Florianópolis cresce numa taxa bastante assustadora, então tem sido bastante complicado aí, acho que, se eu não me engano, é um incremento de 10 mil pessoas por ano na cidade, então bastante significativo. Turismo de massa, né, tem ocorrido e impactado muito algumas unidades, a Lagoinha do Leste é uma delas, e principalmente depois da pandemia, né, passou a se procurar muito essas áreas naturais, as trilhas, né, então a gente notou um aumento bastante grande da visitação dessas áreas. A manutenção de trilhas e caminhos, né, nós temos dezenas de trilhas nas unidades de conservação e fora também. O Departamento de Unidades de Conservação é responsável por todas as trilhas, não só as que estão nas unidades, mas as que estão fora também. E fazer a gestão de tudo isso exigiria uma equipe enorme, que, como vocês viram, nós não temos. Então, a gente faz o que dá para fazer, né? Privilegiando as trilhas que têm mais movimento, nessas a gente consegue tentar manter uma sinalização e um manejo, né? Com as drenagens, com alguma qualificação ali de tentativa de melhorar as subidas, né? Controlar os processos erosivos e dar mais segurança para as pessoas, né? A sinalização é um problema, porque muitas placas são instaladas num dia, na semana seguinte elas já são depredadas, né, pichadas, arrancadas. Então, a gente acaba gastando muito recurso com isso e em algumas áreas acaba sendo pouco efetivo. Até queria ouvir um pouco de outros gestores ou outras pessoas como é que tem lidado com essas situações, porque a gente precisa informar as pessoas sobre que elas estão entrando no mandado de conservação, quais são as restrições, né? Quais são as normas, as regras, mas ao mesmo tempo a gente não consegue, porque ocorre essa depredação, né? Extração de palmito ocorre nas nossas florestas e a caça ainda ocorre em algumas áreas, principalmente na Lagoa do Peri. Recentemente, inclusive, conseguimos apreender um grupo de palmiteiros. O grupo não, conseguimos pegar um só, né? Os outros 3 ou 4 fugiram pela mata. Mas com a ajuda da Polícia Ambiental foi feita uma apreensão aí dos extratores de palmito.
espécies exóticas invasoras, como eu já comentei, e na ilha de Santa Catarina nós estamos com uma situação de uma defaunação muito grande que ocorreu ao longo dos séculos aí, em função principalmente do uso da terra, né, para agricultura e pecuária, né, boa parte das nossas florestas foi completamente devastada, né, e estão em processo de regeneração, boa parte já numa regeneração avançada, porque esse abandono dessas áreas já vinha ocorrendo aí há 60, 70 anos, então já permitiu uma boa regeneração de vários trechos de floresta aí, né. Mas a fauna não tem a mesma facilidade de retornar, né? Então, estamos aí com a falta de predadores de topo de cadeia, principalmente, e agora começando a ocorrer alguns problemas em função da falta desses predadores, como, por exemplo, com as capivaras, que voltaram para a ilha, também tinham desaparecido uma época, mas são excelentes nadadoras, estamos perto da costa, perto de outras unidades de conservação aqui, acreditamos que algumas delas possam ter vindo até pelas baías ali, a nado, né? E se adaptaram muito bem aos ambientes urbanos e estão presentes em vários locais e crescendo as suas populações cada vez mais, né? Então, sem predadores. Então, uma situação que está nos causando bastante preocupação aí. Aqui algumas coisas que eu relatei, né? Acontecem algumas situações de áreas que pegam fogo, não é tão frequente aqui na ilha, graças a Deus. A questão do manejo das trilhas, né? Vocês podem ver os processos erosivos ocorrendo quando não há um manejo, né? Não há drenagem adequada dessas trilhas e a depredação das nossas placas de sinalização. E para terminar com coisas mais interessantes, eu trouxe aqui no meio uma trilha manejada. A gente sempre procura trabalhar com materiais mais naturais do próprio local, né? Utilizar rochas e troncos ali para tentar qualificar melhorar um pouco o acesso, né? A gente tem trabalhado bastante com passarelas, a gente chama de passarela modular ambiental. Existe um modelo que é fornecido, né, que exige esse afastamento do solo aí para poder propiciar a passagem da fauna, né, e que é uma forma da gente regrar os acessos, né, e não fazer com que as pessoas avancem para áreas mais sensíveis. A gente tem usado muito isso nas áreas de acesso às praias, às dunas, né, em áreas úmidas, como é o caso dessa área aí, uma travessia por uma área úmida para dar acesso a uma praia. Então, apesar de ter toda a questão do uso das madeiras tratadas, né, que também é uma preocupação, mas nós temos visto, no final das contas, a presença da passarela mais como uma vantagem do que uma desvantagem. E, por fim, a fotinho ali do bugio ruivo, uma espécie que já foi extinta da ilha há mais de 200 anos, e agora é a primeira espécie que nós estamos reintroduzindo aí na ilha, com a ajuda do Instituto Fauna Brasil, no programa Silvestres SC, que pegou esses animais estavam sob a guarda do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, né, o IMA, o órgão estadual, lá no Cetas, no Rio Vermelho, e depois de uma série de estudos, foram selecionadas algumas famílias para soltura na ilha. Então, foram 3 famílias que foram soltas no trecho do Parque Estadual do Rio Vermelho, lá na costa da Lagoa, que faz conexão com o Refúgio de Vida Silvestre Membipe, e 3 famílias que foram soltas agora recentemente na Lagoa do Peri, com o apoio ali do nosso departamento, numa área mais remota, né, onde não tem quase acesso de pessoas, e estamos bastante contentes aí com a volta. Já temos relatos de ouvir as vocalizações dos bugios na mata, e é o primeiro passo aí para a gente voltar a dar o lugar que é de direito da fauna que nós tiramos, né? Aos pouquinhos a gente vai evoluindo aí, né, com a implementação e a manutenção dessas unidades de conservação.
E é isso, aqui fica o contato do departamento ali primeiro, e segundo tem o meu contato pessoal ali, profissional, se alguém quiser trocar mais alguma ideia, pedir mais material, eu fico à disposição. Era isso que eu tinha para trazer, obrigada. Obrigado, Mariana. Muito bom. Acho que temos muitas questões interessantes aqui, né? Essa questão do desafio das unidades de conservação municipais, né? Eu vi aqui que a Gabriela está com a gente aqui também. Gabriela de Volta Redonda vai ser uma das palestrantes também, vai apresentar, tenho certeza, situações muito semelhantes, né? E é curioso, quando eu divulguei a sua palestra, o tema das palestras, muitos gestores falaram, poxa, 10 10 unidades, uma pessoa só, é isso mesmo, né? E é isso, né? A gente conhece esse desafio, realmente é muito, muito grande. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Pessoal, lembrando que quem quiser pode mandar palestras pelo chat ou levantar a mão que eu dou acesso. Mas antes, o Pedro Menezes, que é o diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, ele mandou, ele não pôde assistir aqui, mas ele enviou uma pergunta que eu queria passar para você. O Pedro, ele pediu para perguntar como está sendo a coordenação com os trabalhos com o IMA, né, que tem parques estaduais na ilha. Tá, já respondo também como é que é com o ICMBio, porque não é muito diferente. A gente acaba, muito em função da falta de tempo, não conseguindo se coordenar tanto quanto a gente gostaria. Mas a gente tem contato, sim, entre os servidores, né, que atuam em todas as unidades das outras esferas aqui. Então, sempre que a gente tem alguma situação, a gente entra em contato, sempre que a gente precisa de alguma ajuda específica, a gente entra em contato. No entanto, como eu falei, é muito mais pela correria do dia a dia, da gente estar sempre apagando fogo. Como vocês podem imaginar, uma equipe de 10 técnicos aí para gerir essas 10 unidades, e cada uma, por mais que não sejam áreas muito grandes, se tu pegar todas as nossas unidades e somar, ela provavelmente não vai dar o tamanho de uma unidade federal. Só que, no entanto, são unidades diferentes, com características diferentes, com demandas diferentes, numa cidade que é uma capital de estado, né, com uma população aí de quase 600 mil habitantes. Então, é bastante desafiador. A gente trabalha basicamente apagando fogo, consegue fazer pouco planejamento, e acaba conseguindo interagir pouco também com os outros órgãos, mas sempre que a gente identifica uma situação que é necessário, e a gente tenta fazer, a gente faz esses contatos e tenta fazer parcerias também sempre que possível. A gente tem uma parceria com o IMA num projeto chamado Projeto Fauna Floripa, que foi justamente um projeto onde a gente buscou aí, com recursos de compensação, fazer, junto com a Universidade de Santa Catarina, então Floran, IMA e Universidade Federal de Santa Catarina, a gente fez esse projeto para justamente levantar e conhecer um pouco mais a fauna da ilha, principalmente nas unidades de conservação, e isso dar subsídios para a gente evoluir aí na questão do entendimento aí e do futuro retorno aí de espécies da fauna, enriquecimento, né, e aumento das populações. Então, que é um projeto em parceria. A gente também tem parcerias aí para algumas questões com trilhas, e então a gente está em diálogo, mas não tanto quanto gostaria. E a gente tem um grande sonho de trabalhar com a questão do mosaico de unidades de conservação, né? A gente tem, por estar numa ilha, né, com 21 unidades de conservação, eu acho que a gente tem aí um bom espaço para tentar aplicar a questão do mosaico aí, que é um sonho aí que mais para frente a gente quer realizar. Primeiro estamos tentando terminar os planos de manejo, eu esqueci de falar, nós estamos fazendo, os 7 estão prontos, né, aguardando só o parecer da Procuradoria, e nós estamos em processo de fazer mais os outros 3, já com uma compensação ambiental também do licenciamento,
já em processo de final de planejamento, entrei em breve entrando na parte de oficinas públicas participativas aí, para desenvolver esses outros 3 planos. Então, finalizando os 10 planos, a gente vai começar daí a pensar no nosso mosaico também, e aí vai começar a dialogar mais ainda com o IMA e com o ICMBio. Muito bom. Mariana, talvez se você tirar a apresentação, a gente tiver melhor e a gente dialoga melhor. Eu vou mesclar, pessoal, perguntas do chat e pessoas que levantaram a mão aqui. Vou começar com uma do chat, que é que o Guilherme, que é nosso pesquisador aqui, ele pergunta como você avalia a gestão das unidades de conservação municipais brasileiras em comparação com as áreas federais e estaduais. Então, vou falar pelas unidades do município de Florianópolis, porque, para ser bem sincero, eu não conheço muito a realidade das outras unidades municipais. Mas o que eu vejo? Claro, isso tudo depende muito do governo que está naquele momento, né, atuando. Alguns governos dão um pouco mais de atenção para as unidades, outros menos, mas, em geral, a diferença que eu observo é que, em geral, em nível federal, existe um pouco mais de recursos, assim, e estrutura. Eu observo que, e quando há o recebimento de recursos, são montantes maiores. A nível de município, a gente consegue, os recursos que a gente consegue receber, principalmente de compensações, são recursos de valores menores, e aí, tipo, para fazer desenvolver projetos maiores fica um pouco mais complicados, né? A maioria dos recursos que a gente recebe são de licenciamentos, mas são licenciamentos de menor porte, justamente os licenciamentos de maior porte são feitos pelo Estado, né? Então, geralmente não geram compensações muito vultosas. Mas isso é só uma impressão também, né? Pelo que eu observo um pouco, pelo que eu converso um pouco com os colegas, mas, de uma forma geral, eu vejo que em todos os níveis da federação, em relação à gestão de unidades de conservação, todos eles têm uma falta de profissionais para atuar, né? De servidores. Todos sempre ouço bastante essa reclamação do IMA, do pessoal do CMBio, de pouca equipe para estar com responsabilidade sobre áreas tão grandes, né, e tão importantes, que, infelizmente, ainda a maioria das pessoas não vê a importância e não sabe o que é. É impressionante como a gente indo a alguns locais e falando com algumas pessoas, a maioria das pessoas realmente não sabe o que é uma unidade de conservação. Mesmo em Florianópolis, morando em Florianópolis, elas sabem, sabe onde é aquela Lagoinha do Leste? Sei. Sabe onde é aquela Lagoa do Peri? Sei. Sabe o que é uma unidade de conservação? Não. Não sabem que são unidades de conservação, não sabem para que serve uma unidade de conservação. Então, eu acho que isso envolve questões muito complexas e que ultrapassam a questão da própria gestão das unidades, né? Vai entrar a nível de ensino, de educação ambiental e em vários outros níveis aí. Mas eu acho que tudo depende muito do governo, né, que está no poder naquele momento, querer investir ou não nessas áreas, né? Então, eu acho que isso vai ser bastante variável entre governos, entre cidades, entre estados. É isso. Realmente esse desafio da popularização das unidades de conservação é grande aqui no Brasil, né? Diferente de outros países. Eu vou passar a palavra aqui, Diana, que eu acho que fala do Peru, né? Eu não sei se é o seu nome mesmo, Diana, fica à vontade, por favor. Hola, ¿se escuta? Que tal? Sim. Verdade, eu sou do Peru. Bom, Mariana, primeiro que nada, estou totalmente muito gostosa com sua experiência lá, sobretudo com as ferramentas
de geomática, porque são muito úteis. Eu gostaria de saber qual foi sua inspiração para utilizar a geotecnologia num amplo espectro. Não sei se eu entendi a tua pergunta, Diana. Você me escuta? Sim, escuto. Bom, eu não sei como explicar mais, mas de acordo com a sua palestra, você tem utilizado as ferramentas de georreferenciação num amplo espectro, verdade? Então, eu gostaria de saber qual foi a inspiração para você. Eu não sei se agora eu fui entendida. Não sei, vamos ver se a minha resposta vai te dizer isso. Disculpa, ¿puedo intervenir un poquinho para explicar un poquinho la traducción? Lo que ela está intentando falar es sobre la GIS. ¿Qué ferramenta GIS que você utilizou e como ela foi la melhor eleição para você utilizar en projeto? Não precisamente isso, Cristian, senão tá. Eu gostaria de saber todas as ferramentas de georreferenciação. Pode ser ArcGIS, pode ser uso de drones, enfim, tudo isso, que é bastante amplo. Como foi que você assim decidiu utilizar isso? Qual foi a inspiração? Isso eu gostaria de saber. Tá. Assim, Diana, vamos ver se eu consigo te ajudar. Eu vou até compartilhar minha tela aqui de novo. Vocês veem aqui a minha tela agora, né? A Prefeitura de Florianópolis, ela tem um excelente sistema de geoinformações, né? De geoprocessamento, que está neste site aqui, que é um site novo que foi feito. Inclusive, ele permite a consulta automática aqui, a emissão de uma série de documentos de forma hoje automática. E ele tem aqui, na aba Mapas Interativos, um mapa onde que a gente usa para fazer todas as consultas ambientais e que nos ajudam muito, claro, na gestão desses territórios. E esse mapa trabalha com imagens do Google e também isso aqui está aberto ao público, né? Eu não entrei com o meu login nem nada. E aqui, por exemplo, tem uma série de informações ambientais que a gente usa como base usou como base para construir, por exemplo, os zoneamentos do plano de manejo agora, né? Aqui estão as unidades de conservação, como eu falei. Então, nós temos aqui mapas de vegetação, todo o mapeamento da vegetação, da cobertura vegetal do município, uma série de informações ambientais e também, o que é muito interessante, os mapas base, que tem imagens desde, imagens antigas. Vamos ver se ela vai ligar. Não, tem algumas que não estão funcionando direito. Até tenho que pedir para o pessoal dar uma olhada nisso. Mas tem imagens, por exemplo, de 2002, que permitem ver, por exemplo, a evolução nesses 20 anos da urbanização no município. É assustador. Mas, ao mesmo tempo, também temos imagens de 77, imagens de 1938. Aqui fica patente o que eu falei para vocês, né? Olha como é que eram as nossas morrarias em 1938 e como que elas estão hoje, né? Então, olha a regeneração da floresta que aconteceu, né? Então, a gente tem disponível essas ferramentas. Isso aqui, essas imagens aqui, como tá escrito aqui, são ortofotos, tá? Feitas, então, a partir de fotografias de avião e depois faz eu sou bióloga, né, gente? Eu não sou geógrafa. Depois tu junta lá as imagens e faz o mosaico para poder trabalhar com essas imagens. São muito interessantes. Tem essa de 2009, que é do Ministério das Cidades, né, que é uma imagem de satélite. E aqui ele também traz as ferramentas automáticas. Aqui nós estamos vendo a imagem do Google, né? Tem uma imagem de excelente qualidade, que é uma
uma ortofoto de 2016 também, com uma precisão impressionante. Ó, dá para tu identificar até a árvore pela imagem, né? Então, realmente é uma ferramenta muito boa que a gente tem disponível aí, nos dá uma série de subsídios aí para tentar gerir melhor essas áreas. Não sei se te respondi. Espetacular, né? O uso da geotecnologia realmente tem permitido muitos avanços, até para suprir também essa carência de pessoal, né, Maria? Bom, vou voltar à pergunta do chat aqui. A Gabriela, como eu falei, é gestora em Volta Redonda, de unidades municipais também, ela te cumprimenta pelo trabalho, aliás, várias pessoas te cumprimentando aqui. E ela pergunta se há outras espécies incluídas para o projeto de refaunação. Então, nós estamos começando a conversar sobre o retorno dos felinos, mas ainda num projeto muito incipiente com o Instituto Fauna Brasil. Eles conseguiram agora um recurso de financiamento para fazer os primeiros estudos aí para verificar quais áreas seriam possíveis de estar recebendo e quais seriam as espécies. A gente já tem um levantamento, uns estudos feitos pela Universidade Federal de Santa Catarina de espécies que provavelmente ocorriam no território, isso com base em registros históricos, né, em bibliografias, em cartas, né, em registros, em registro de sambaquis também foram feitos, a identificação de algumas potenciais espécies que ocorriam aqui. Claro que hoje eu acho que a gente não tem, pela estrutura das nossas florestas, grandes felinos não vão ser possíveis, mas eu acho que talvez os pequenos felinos a gente possa estar, assim, trazendo de volta. Mas ainda tem muito estudo pela frente para a gente conseguir fazer isso com bastante cuidado e seriedade que é necessário nessas introduções. Beleza, obrigado, Gabriela, obrigado, Mariana. A Sônia pediu a palavra. Sônia, fica à vontade, por favor. Boa noite a todos vocês. Mariana, satisfeita pela sua palestra, para mim foi muito importante. Bom, meu nome é Sônia Peixoto, eu fui chefe do Parque Nacional da Tijuca por 10 anos e também gerente das unidades de conservação da cidade do Rio de Janeiro, unidades municipais. E em 2022, eu defendi a minha tese de doutorado sobre a efetividade de gestão das unidades de conservação municipais do Rio de Janeiro, que são mais de 60. E o que eu reparo, né, o que eu vi na dissertação é, primeiro, no Brasil você não tem modelos, né, metodologias apropriadas para avaliar a gestão de unidades de conservação municipais. Você importa metodologias como RAPAN, enfim, e até mesmo o SANGE. Se você olhar na página do SANGE, muito poucas unidades de conservação municipais preenchem aquele questionário. Né? O CNUC também, né? Também não. Você tem muito. O CNUC não fala da realidade de unidade de conservação no Brasil. E a variável mais intensa da tese foi a cultura organizacional. É ela que vai espelhar a baixa efetividade de gestão, porque há uma diferença entre unidades geridas por governo estadual, governo federal e unidades municipais. Em geral, a organização que administra essas áreas, em âmbito municipal, tem sérias fragilidades e está muito refém dos políticos da vez. E agora, o desafio do pós-doc é justamente testar a metodologia para as metrópoles brasileiras e, quiçá, para a América Latina, algumas realidades. Então, eu queria muito que eu pudesse te entrevistar num dado momento para conhecer mais profundamente a realidade e para adequar a metodologia para fazer um quadro comparativo das unidades de conservação
de várias capitais brasileiras. E provavelmente será só da Mata Atlântica, do bioma da Mata Atlântica. Mas eu acho que, para mim, foi uma surpresa. Enfim, por um lado, muito boa saber que vocês fizeram recategorizações, prestando atenção se era realmente a categoria de manejo efetiva, mas, por outro lado, não ter planos de manejo ainda, a falta de pessoal também, e eu acredito também que haja sempre um componente político na gestão da natureza. Isso eu vi claramente no Rio de Janeiro, e também em outras, né, você tem essa variável também como quase uma constante da análise de efetividade. Então, eu queria também perguntar isso. Vocês têm problemas, além da falta de sinergia, muitas vezes com outras secretarias, como o de urbanismo? Como é que é a questão da política também, né? Se há muita interferência de Câmara de Vereadores, enfim. Acredito que nem tanto, porque vocês não têm chefias designadas, não é? No território. Mas, enfim, se você pudesse me falar um pouquinho disso, eu agradeço, e já agradeço se você também, em algum momento, quando eu te mandar um e-mail, puder te entrevistar também para a revisão metodológica do que foi apresentado em 2002. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Sônia. Nossa, que legal. E espero teu e-mail. Quero trocar umas boas figurinhas contigo, porque tu, pelo jeito, já passou por situações bem parecidas com as que eu passo. E eu também tenho uma vontade de fazer um pós-doc na área das unidades, até porque o meu mestrado, meu doutorado não foram com unidades de conservação, eu não atuava nessa área ainda, né? Então, eu estou com bastante vontade de desenvolver um trabalho nessa área e fiquei bem interessada pelo que tu falou. Vamos sim trocar figurinhas e converso contigo com o maior prazer. Como é que eu vou falar para ti, Sônia, sem perder a minha chefia? Digamos assim. Realmente, é como eu falei, assim, no município, eu noto, claro, eu também não tenho muito tempo de experiência, né? Eu tenho 10 anos de serviço público, não passei por muitos governos ainda, mas o que eu noto assim, observando, comparando com o nível estadual e federal, a gente tem uma troca muito mais frequente de gestores, nos níveis mais altos, né? Não no meu nível. Então, várias trocas na presidência da fundação, por exemplo, trocas frequentes de diretores, isso dá uma quebrada no trabalho, né? Porque daí tu tá num ritmo, daqui a pouco troca a pessoa e muitas vezes entra uma pessoa que não sabe nada sobre aquilo, absolutamente nada, e como é que tu vai explicar para ela das tuas necessidades, fazer ela entender por que é importante eu ter um mínimo de segurança numa trilha, por que é importante eu ter um banheiro funcional numa sede, coisas que parecem absurdas em algumas situações, né? Enfim, então é bem desafiador no nível municipal, eu acho, por causa disso, porque essa troca é muito frequente e, em geral, as pessoas que assumem muitas vezes não têm o conhecimento do que é uma unidade de conservação e da importância desses espaços. As unidades de conservação são muitas vezes vistas em cidades como Florianópolis como um entrave ao crescimento econômico da cidade, né? Então, quando na verdade as pessoas estão procurando a cidade para morar justamente por causa da beleza que está na unidade de conservação. Sem falar, só estou falando do externo, né, da beleza, que é a coisa mais factível para a maioria das pessoas, fora as centenas de serviços ecossistêmicos fornecidos, né, que isso as pessoas, a maioria, nem levam em consideração e nem conhece, não, muitas vezes não é porque não querem, mas muitas vezes porque não se conhece.
né? E isso parte lá dos níveis de base da educação ambiental, que ainda é muito falha no nosso país, né? Muito aquém do que deveria ser. Ótimo. Muito obrigada, Mariana. Vou entrar em contato. Por favor. Obrigado, Sônia, pela pergunta, pela participação. A Sônia tocou num assunto muito importante, que é essa recategorização correta das unidades, é um desafio, né? E essa dificuldade de ter pessoas preparadas ou minimamente conhecedoras do Sistema Nacional de Unidades de Conservação dos Municípios é um grande desafio, né? Eu fiz minha tese de doutorado, foi um levantamento da situação de todas de todos os municípios de Minas Gerais, e lembro quando a gente mandava o questionário para as prefeituras ou para os departamentos, sim, a maioria não conhecia o SNUC. Eram pessoas que estavam à frente da questão das unidades, mas sequer conheciam o SNUC. Então, é realmente um desafio que a gente tem. Ô, Magela, eu sei que o Miguel está com o bracinho levantado ali, mas uma coisa que a Sônia comentou e tu falou agora que eu queria comentar, que foi até uma palestra que eu dei no SAPIS, no ano passado, que é sobre essa questão justamente das categorias, porque a gente vê pouco uso, principalmente em nível federal, das categorias de monumento natural e refúgio de vida silvestre. Elas têm aparecido mais em nível municipal, né? E a gente achou uma estratégia muito interessante, porque, principalmente para o município, que tem pouco recurso para indenização, e hoje em dia não é como no passado, que a gente tinha várias terras devolutas. Hoje em dia todo mundo é dono de todo pedaço de terra, alguém é dono, né? Então, para a gente criar parques, a gente já cria parques com muitos conflitos fundiários, né? E a categoria Mona e Revis, a gente chama de Revis aqui, o pessoal chama de RVS, né? A gente vê com muitos bons olhos, porque ela fica dentro da categoria de proteção integral, ela garante muitas coisas, mas e muitas vezes tu vai ter proprietários que vão querer fazer usos que não são compatíveis com os objetivos da unidade, vão querer indenização mesmo assim, mas tu já não começa criando a unidade já com um monte de conflitos fundiários, né? E muitas vezes tu consegue começar a fazer aquele proprietário que no primeiro momento se sente lesado com a criação da unidade, tu tem a possibilidade de, ao longo do tempo e com o diálogo, tu trazer esse proprietário para o teu lado e ele enxergar a potencialidade que aquela área dele tem, mesmo estando dentro da unidade de conservação. Porque existem algumas coisas que podem ser feitas, claro, tem várias limitações, mas se tu conseguir casar bem na lei de criação os objetivos da unidade, pensando que vão existir algumas propriedades privadas lá dentro e que tem usos que podem ser feitos de forma sustentável e harmônica com esses objetivos, eu acho que tem uma boa potencialidade de uso dessas categorias para a criação de novas unidades, principalmente para os municípios. Muito bom. Eu não sei se você depois tem acesso ao chat, eu posso te mandar, tem muito comentário, muita discussão bacana aqui no chat, e realmente essa questão que você colocou é muito importante. Bom, temos dois gigantes da conservação brasileira agora aqui na fila, não vou nem me atrever a fazer perguntas antes deles. Então, vou passar a primeira palavra para o Miguel Bombé, depois o Cláudio está aí também para contribuir com a gente. Miguel, fica à vontade. Ô, Magela, boa noite a todos aí. Bom, depois dessa, Magela, eu acho que o maior aqui é o Maretti, o Cláudio Maretti aí, que foi presidente do CMBio e tal. É melhor a gente não entrar nessa disputa, não, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá bom. Ô, pessoal, bom, é o seguinte, deixa eu tentar focar aqui. Não, primeiro, parabéns aí, Mariana, eu estou aqui em Florianópolis também, né? Estou aqui 4 meses, né? Me interagindo aqui e tal. E um desafio, bom, não vou nem falar, né, de quantos desafios você tem aí, né? Enfim, eu queria focar numa questão que é a legitimidade do processo de elaboração dos planos de manejo. Eu teria outras questões aqui, mas uma delas é essa questão, antes de falar dos conselhos, essa questão de recategorização de Parque Natural Municipal para Monumento Natural.
enfim, eu acho uma pena, né? Eu acho uma pena, porque não tem jeito, mas é a situação, né? Quer dizer, não tem dinheiro para desapropriar, então tudo bem, monumento natural também é unidade de conservação de proteção integral, né? Mas ela permite o uso, né? Dessa questão também que para mim até hoje criou, acho que essa questão é uma questão meio complicada aí para mim, eu acho, mas enfim. Então, agora, todo parque natural municipal que não vai ser implementado vai ser transformado em monumento natural? Quer dizer, enfim, né? Acho que tem que ter uma negociação aí, transforma, mas acho que tem que criar outra unidade de conservação, ou então ampliar uma, ampliar outra e tal. Mas, enfim, a minha maior preocupação é essa questão de fazer 10 planos de manejo num curto espaço de tempo. Não sei quanto é que tinha de tempo aí para fazer, né, esses 10 planos de manejo. E aí fica a questão, por exemplo, as unidades de conservação não tem, a grande parte delas não tem conselho consultivo, né? E legalmente, né, o conselho tem que referendar, né, o plano de manejo, né? Por mais que tenha havido aí, que você falou, 6, né, 6 oficinas por cada unidade de conservação, mas unidade de conservação sem conselho gestor aí, para mim, não sei até que ponto é legítimo, né? É legítimo em termos de participação da sociedade, né? Porque legalmente tem que ter um parecer, né, do conselho, né, para referendar. Então, a minha questão é mais essa aí, que você falasse sobre isso. E também eu queria reforçar a importância dos mosaicos, viu? Eu acho que o primeiro passo aí seria o município criar uma legislação, né? Uma legislação municipal para ter base legal, né? Para ter base legal para criar os conselhos, para criar os mosaicos, né? Que nem a nível federal, né? A nível federal existe, né? Legislação, né? Então, eu acho que o conselho, o mosaico eu acho que nesse caso aí, né, com tantas unidades de conservação aí próximas, né, eu acho que é a solução. Eu acho que o mosaico eu sou muito fã da gestão de unidade de conservação por mosaico, viu? Então é isso. Muito mais coisa aí, mas vamos ver o Cláudio Maretti aí, se a pergunta dele também vai ser importante aí, com certeza. Obrigada, Miguel. Miguel, eu não sei se eu fui clara na minha explicação, mas nós temos sim hoje todos os conselhos instituídos, tá? Das unidades. Então, os planos de manejo foram aprovados pelos conselhos. Tá. O que aconteceu é que durante o desenvolvimento dos planos, alguns para 4 unidades desses 7 que a gente fez, para 4 unidades, eles ainda não estavam criados, mas eles não foram instituídos, não tinha a nominata das instituições, né? Mas as instituições do poder da sociedade civil, por exemplo, já tinham passado por um processo seletivo e já estavam selecionadas. Então, mesmo não estando instituído formalmente, elas acabaram participando do processo. E depois, lá no final, quando a gente estava na fase final, a gente conseguiu instituir todos os conselhos formalmente por portaria, e aí o processo, na fase final ali, a gente conseguiu, então, apresentar todos os planos para os conselhos, fazer as alterações que o conselho considerou pertinente, a maioria das sugestões a gente acatou, e no final conseguimos aprovar. Então, todos esses 7 planos que estão prontos foram referendados pelos seus respectivos conselhos. E os 3 que estão sendo feitos agora já têm, as 3 unidades já têm os conselhos que vão acompanhar todo o processo de construção desses 3 planos que estão faltando, tá? Ok, obrigado. Valeu. Cláudio, só me permitir aqui, usando a sequência, né, você depois faz suas perguntas, mas a Maria Cristina, ela até voltou agora, Maria Cristina da Confederação Brasileira de Rede, da Rede Brasileira de RPPNs, né, de reservas particulares, e ela pediu para perguntar para você, deixa eu só achar aqui, se existe alguma interação entre as UCs apresentadas e alguma RPPN da ilha. A gente tem, principalmente com a RPP, a gente tinha a RPPN Morro das Aranhas como conselheira da unidade de conservação ali do Lagoa de Jacaré das Dunas Santinho, porque eles são vizinhas, né, unidades vizinhas.
e tínhamos uma interação, mas com as outras ainda temos pouca interação, com a RPPN Menino do Deus ali, pouca, e a outra RPPN ali do Ratones é uma RPPN bem nova, foi criada, acho que coisa de 2 anos atrás. Então, temos tido pouca interação com essas outras duas, era mais com a RPPN Morro das Aranhas mesmo, que a gente tinha um diálogo maior, mas estamos abertos também. Maravilha. Cristina, obrigado pela participação sempre. Cláudio, por favor. Obrigado, Hahnemann. Eu acho que, assim, eu sempre falo que o gestor de unidade de conservação, o gestora é um herói, uma heroína já por si só. E eu imagino, eu não lhe conheço bem pessoalmente, mas eu imagino que a sua dedicação não está longe da de um gestor, até pelo como você apresentou as áreas e a equipe que você descreveu. Então, estou supondo, e acho que acertadamente, que você é uma heroína por 10, multiplicada 10 vezes ou mais de 10 unidades de conservação municipais. Mas você traz tantos elementos interessantes, e o que eu conheço das unidades de conservação de Florianópolis, que não é muito, mas um pouco, tem outras tantas questões, que eu fiz 45 perguntas aí no chat e não vou conseguir tratar todas com você, mas acho que um elemento, quer dizer, eu acho que a questão do Miguel tem a ver com você ter falado que os conselhos eram conjuntos, né? E uma das dificuldades que eu às vezes vejo em São Paulo, ou lá quando estive no governo federal, é o pessoal não entender que você pode funcionar junto, mesmo que você tenha as institucionalidades próprias de cada UC. Eu acho que é um equívoco total ficar separando excessivamente cada unidade de conservação como uma separada, né, das outras. E o resultado que nos interessa, tanto de conservação como do ponto de vista social, benefícios, serviços ecossistemas, visitação, o lazer, etc., o aprendizado, saúde numa área urbana, periurbana, esses resultados são do sistema, né? Então, uma das curiosidades, mas eu vou apresentar, mas eu não quero que você responda tudo, porque é muita coisa, como é que funciona com categorias diferentes e funcionando de forma integral. Então, a legalidade de cada conselho e a atuação deles como conjuntos de conselhos para facilitar, simplificar ou ter resultados mais interessantes numa visão de conjunto. Uma das questões que mais me provoca é a que você respondeu quando estava conversando com a Sônia, quando você voltou a segunda vez, falando sobre monas. E eu acho que a grande questão é que a gente primeiro usa as categorias de forma equivocada. As categorias não são uma característica, não é proteção integral versus uso sustentável, não é suposição de domínio público versus área privada, mas é um conjunto de objetivos e algumas características de governança, né? Pensando na definição internacional, que não é necessariamente a mais correta, você tem pelo menos esses dois elementos, mas a questão fundiária não está nas definições internacionais como algo definidor de categorias, né? Mas o fundamental são os objetivos. Então, o que me parece, me perdoe, Miguel, mas eu vou ser muito franco nisso, é que nós não sabemos gerir unidade de conservação que não tem domínio público. Então, o relato que você fez da relação com os proprietários, da possível relação com os proprietários, me parece espetacular. Fica a questão, vocês chegaram a algum ponto de ter que desapropriar? Como é que justificou isso? E, sobretudo, como é que gerencia as questões de uso público, por exemplo, que é uma das dificuldades. Fiscalização é um pouco mais fácil, entre aspas, o pessoal sempre reclama que não dá para fazer, mas tem poder. Mas no uso público, o pessoal diz, mas eu não tenho o poder de gerenciar turismo,
porque não é um uso público direto, é um programa de turismo numa área que é privada. Então, essa questão dos tipos de categoria, eu queria associar com a questão da recategorização. Depois de anos, já faz o quê? 10 anos, ou mais ou menos, que vocês fizeram a recategorização, qual é o balanço hoje? Valeu a pena? O esforço foi enorme, mas não serviu para muita coisa? Que lições que você traz? Porque muito poucos sistemas, jurisdições, instituições fizeram esse esforço que vocês fizeram em Florianópolis. Mas a minha questão fundamental, depois de tantas, desculpa, Mariana, mas é parceria. Você quase não falou em parceria na sua apresentação inicial. E aí, quando você começou a responder, você falou, não, mas a gente fez pesquisa junto, não, mas a gente tem parceria aqui com o Estado, com não sei o quê, não, mas o Instituto de Pesquisa, não, mas... Então, parcerias com outros setores do município, né, ou outras autarquias, ou seja lá como é que for a organização, mas universidades, grupos de visitação, a parte de relação com políticas de saúde, você mencionou com os outros. Então, o quão importantes são as parcerias? É impossível gerenciar uma ilha como Santa Catarina, um conjunto de unidade de conservação da Prefeitura de Florianópolis, sem ter parcerias. E me pareceu que você, no começo, fez uma descrição clássica, que a gente sempre pensa com parceria como algo separado a mais. Estou errado? E como é que você vê a importância disso? Obrigado, desculpa tanta questão, mas foi muito, muito interessante, parabéns, e eu teria mais umas 5 perguntas e dúvidas aí, se fosse possível. Ô, Cláudio, muito obrigada, e eu vou ter o maior prazer se tu quiser bater um papo comigo outra hora. Eu adorei as tuas palestras no Sapis. Então, se tu quiser conversar aí uma outra hora, eu estou super à disposição, terei o maior prazer e vou ficar muito, muito contente, né, de poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui e eu tenho certeza que tu tem muitas ideias e muitas sugestões boas para nos dar, porque a gente também tem muitas dúvidas ainda, né? Vamos lá, vamos por partes, vamos tentar ir de trás para frente, então. Parcerias, temos poucas ainda, eu acho, Cláudio, mas com muitos potenciais mesmo. Só que eu sinto que a gente está sempre, primeiro, como eu falei, como a gente está com uma equipe sempre bem enxuta, e que era mais enxuta ainda, tá, gente? Nós estamos falando de 10, nós estamos em 10 agora, nos últimos um ano, há 2 anos atrás, quando eu assumi o departamento, tinha eu e mais 2 lá dentro para gerir tudo isso, tá? Então, aos poucos, a gente foi conseguindo incrementar essa equipe. E, historicamente, foram sempre 2 ou 3 pessoas só neste departamento. Eram menos unidades, claro, a maior delas foi criada em 2021, mas ainda assim, uma carência muito grande de pessoas. Então, essas parcerias seriam realmente muito importantes e eu vejo muitas potencialidades. Só que trabalhar nisso sem os planos de manejo também está sendo muito complicado, porque a gente está sempre sendo muito questionado. Não sei se vocês já ouviram falar que Florianópolis é um pedacinho de terra cercado por ações civis públicas por todos os lados. Vocês já ouviram falar isso? Essa é a realidade de Florianópolis. São ações civis públicas pelo município inteiro. Então, o Ministério Público está sempre questionando muito e as próprias pessoas fazem denúncias com qualquer situação, qualquer coisa que acontece, a gente recebe alguma denúncia e tem que ficar respondendo. Então, a gente, por exemplo, sem planos de manejo, autorizar comércios de temporada, que é uma coisa que a gente tem feito com autorizações precárias. O Ministério Público está sempre ali nos perguntando, fazendo, a gente vai lá, explica por quê, não sei o quê. Então, a gente está muito ansioso por esses planos, porque eles vão nos dar aí uma base, uma segurança para começar a estabelecer melhor essas parcerias, porque até então tá bem difícil. Então, a gente espera evoluir nisso também. Em relação às categorias, Cláudio, o que eu vejo? A gente tem tido umas boas experiências, sim.
No Monumento da Lagoa do Peri, eu acho que tem sido realmente um case de sucesso. Claro, não são todos os proprietários, temos alguns problemas com alguns proprietários que não querem perder, que tinham pretensões de fazer usos que não são compatíveis com os objetivos da unidade. E aí, assim, a questão da categoria, fragilizar, né, um monumento, um refúgio de vida silvestre, talvez fragilizar pela questão da propriedade privada, eu acho que depende muito da lei, do que tu traz na lei, o que tu bota nos objetivos. Porque se tu for olhar os objetivos dos nossos, dos 2 refúgios e dos 2 monumentos, são objetivos que são basicamente os mesmos dos da categoria parque, e as proibições são praticamente as mesmas. Então, eu acho que a gente pode trabalhando bem com o objetivo da unidade, mas também tentando ainda manter algum uso por esse proprietário, pode que seja compatível, né, e razoável, tem algumas possibilidades, e tem algumas que não. Em alguns casos a gente tem refúgio de vida silvestre ali, o próprio Monumento da Galheta, ele não permite praticamente nada, não permite nenhuma edificação dentro do monumento, apesar de permitir a propriedade privada. Mas a gente tem umas experiências interessantes com alguns proprietários que entenderam a importância da unidade de conservação e a própria potencialidade. Tem proprietários que têm utilizado de uma forma bastante sustentável e condizente com os objetivos das unidades as suas propriedades. Para um receptivo de um pequeno número de pessoas para conhecerem a sua propriedade, para fazer uma trilha que ele mesmo mantém, faz o manejo, trilha um manejo impecável, ele cobra uma taxa ali de R$15 e a pessoa consegue acessar uma trilha com mais segurança, etc., para chegar num baita de um mirante lá. E a propriedade dele está toda preservada, ele faz remoção de pinos, ele faz enriquecimento com espécies nativas, plantio de espécies ameaçadas. Claro, não são todos os proprietários que são assim, mas a gente tem alguns proprietários que são assim, e aos poucos a gente está com um diálogo dentro dos próprios conselhos. Agora, no desenvolvimento dos planos de manejo, teve vários proprietários que nunca tinham dialogado com a gente, que apareceram nas oficinas para conversar. Tem uns que até hoje estão lá lutando contra o plano de manejo, fazendo petição lá para o prefeito também, mas tem os que começaram a entender um pouco mais essas potencialidades e essas possibilidades, e querendo fazer parcerias mesmo. Então, eu acho que tem possibilidades, é um caminho longo a ser percorrido, muito trabalho, muito diálogo, é difícil, para nem todos a gente vai conseguir. Mas, enfim, tu perguntou da indenização também, né? Não temos nenhuma indenização feita ainda dentro de até porque não temos plano de manejo, não tem um programa de regularização fundiária. Isso é uma coisa que eles têm dificuldade de entender, que o plano de manejo vai ser que vai trazer as ferramentas através do programa de regularização fundiária para a gente começar esse processo de regularização, e ainda assim tem proprietários que estão lutando contra o plano. Não, a gente quer que resolva todas as nossas situações para depois aprovar o plano. Ai, meu Deus, não, vocês não entenderam para que serve esse plano. O plano, inclusive, vai nos dar a possibilidade de obter mais recursos para conseguir executar essas desapropriações, né? Então, eu não sei, tinha mais alguma coisa que tu queira que eu fale agora, ou a gente conversa depois? Não, olha, tinha mais coisa que eu falei só porque era muita coisa. Muitíssimo obrigado, você respondeu muito bem, e vamos marcar essa conversa quando você quiser também. Já tem estou os salvando teu contato no chat. aqui. Se você não copiar, o Sávio vai mandar para você aí. Tá Muitíssimo bom. Obrigado, parabéns. Obrigada, Cláudio, também, prazer. Muito bom, gente. Fico sempre muito feliz com a riqueza dos nossos debates, né? Toda noite muito agradável com a experiência de todos vocês aí. Muitos assuntos, realmente, a Mariana trouxe muitos desafios aqui. Eu me lembro, a Mariana falou da questão da praia de nudismo, eu lembro quando eu visitei Florianópolis, a gente estava fazendo a trilha e de repente caímos numa praia de nudismo. Foi, não para mim, mas tinha famílias, foi uma coisa bem constrangedora, essa coisa da. Estou citando esse exemplo só para ver que nível que vai os desafios de gestão, né? Que é uma coisa bem particular essa situação, por exemplo.
Pessoal, acho que a gente ainda pode fazer uma última pergunta, se alguém quiser, alguma questão aqui, para a gente terminar. Miguel levantou a mão, então você tem o presente, Miguel, para fazer a última pergunta aí, para a gente não prender muito a Mariana Tá, também. eu não entendi direito aqui que o Margela aí falou sobre. Ele escreveu alguma coisa aí, mas eu não lembro mais aí. Magela não, Marete. Desculpa, Magela, o Marete. Sobre a questão dos conselhos aí, que você acho que você fez uma observação aí. Porque uma coisa, até isso é até uma questão para a Mariana aí, uma coisa é a unidade de conservação tem um conselho lá, né? Tem uma portaria, um decreto lá criando o conselho, legalmente criado, tudo bem. Mas ele funciona como um fórum, como um fórum de discussão dos problemas da unidade de conservação, porque muitas vezes os gestores falam, nós temos um conselho, tá? Tem um conselho criado, né? Lá na portaria, lá tá ali, tá 3 anos sem funcionar e tal. Então, eu acho que eu volto muito nessa questão, eu sempre falo, inclusive nos meus cursos, né, que eu dou aí sobre unidade de conservação urbanas, unidade de conservação que não tem conselho gestor, veja bem, legitimado, participativo, não, unidade de conservação que não tem conselho gestor, ele não tem legitimidade social nenhuma, porque é obrigatório pelo SNUC a unidade de conservação ter o conselho gestor funcionando e ele ser o respaldo legal, né? Legal para as decisões. Lógico que essas decisões, a grande parte das vezes não são tomadas, não são seguidas, né? Aí tem que entrar com o Ministério Público e tal, tudo. O Conselho Consultivo se manifesta lá sobre alguma coisa lá, mas isso que ela falou aí da questão do governo, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que depende muito também do perfil, né, dos políticos, né, do governo, do secretário, né, do chefe da Mariana aí, se ele tem uma visão, né, social, se ele tem uma visão da importância da participação da comunidade e tal. Então, eu volto muito nessa questão aí dos 2 principais instrumentos de gestão da unidade de conservação, né, que é o conselho gestor e o plano de manejo, que tem que trabalhar junto. Tem até uma discussão, será que cria primeiro o plano de manejo, depois faz o conselho gestor, ou faz o conselho gestor primeiro, depois faz o plano de manejo, faz os 2 juntos, tal. Então, enfim, dá muita discussão isso aí. Eu queria ouvir um pouco o Marete sobre essa questão dos conselhos aí, Marete, se você puder, por favor, aí, falar alguma coisa aí, se der tempo, né? Ô Miguel, acho que a estrela é a Mariana. Eu Eu concordo plenamente com o que você falou. A minha única questão é que os conselhos eles podem funcionar de forma integrada, numa ideia, por exemplo, de mosaico, ou de um conjunto, ou de um núcleo de gestão integrada como deveria ser, e não como foi deturpado. Você pensa já um subsistema, um conjunto de áreas. Para mim, se você consegue trabalhar com um conjunto de áreas, você busca mais resultados de conservação e benefícios sociais. Então, se existe uma institucionalidade, então você formaliza aquela institucionalidade. Por exemplo, um conselho de uma Resex, ele tem um poder de deliberação diferente de um conselho de um parque. Se existe uma decisão que é específica de uma unidade, aquele parque, aquele monumento natural, você pode tomar aquela decisão específica. Mas existem muitas questões ligadas à integração entre elas, à conservação da biodiversidade, a programas de turismo, ainda mais numa área que nós estamos falando, como a ilha de Santa Catarina, que não é a Amazônia, né? Então, você tem proximidade, você pode fazer um programa integrado de visitação. Então, é mais interessante que o Conselho avalie, por exemplo, 3, 4 unidades de conservação juntas. Então, a minha questão nunca foi contra conselho, e eu não discordo do que você falou. A minha única questão é não ver cada conselho de forma isolada como algo que segregue, que separe as unidades, e sim a possibilidade de você cumprir a regra legal, que às vezes é tacanha, porque você cria a unidade por um decreto, depois cria outra vizinha, depois outra vizinha, e você tem que cumprir cada uma separado, mas o fundamental é gerir o mais possível de forma integrada, desde que você não perca aquela coisa do núcleo de gestão integrada que foi usado em governos anteriores para separar as pessoas do campo, para tirar as pessoas, para levar elas para longe. Isso é errado. E, obviamente, a gente sabe, quer dizer, 10 pessoas lá, são 10 técnicos agora, assim como o Mili
1.300, 1.500 do ICMBio, é 10 vezes insuficiente, é 100 vezes insuficiente. Então, a carência de pessoal existe, mas a grande questão é também buscar resultados maiores, trabalhando com a integração, mesmo com a legalidade específica. E eu não sei, então, Magela, me perdoe se eu respondi por tempo demais, mas aí acho que a Mariana é que tem que ver o que ela diz dessa discussão, como é que funcionam os conselhos lá em Floripa. Eu só queria contribuir, lembrando que o SNUC permite, né, que no caso das unidades municipais, se tem um conselho único, ou mesmo o conselho de meio ambiente pode ter essa atribuição, né? Isso está previsto no SNUC. Mas vai lá, Mariana, fica à vontade. Não, só rapidinho, como eu já tinha comentado antes, a gente tem tido uma boa experiência com esses conselhos conjuntos. A gente tem trabalhado com 2 unidades só em cada conselho, mesmo tendo proximidade física entre todas elas, porque tem algumas questões muito particulares de cada uma. E em todos esses conselhos, e aí, Miguel, eles são conselhos realmente, apesar de terem sido instituídos muito tardiamente, em comparação a quando as unidades foram criadas, apesar também que a adequação do SNUC veio muito tarde para a maioria delas, né? Como vocês viram, muitas foram criadas na final da década de 80, na década de 90, e a adequação do SNUC, que é de 2000, aconteceu só ali em 2016, 2017, 2018, principalmente 2018, 2019. Então, foi bastante tempo sem estar adequado ao SNUC, sem os planos de manejo, que já é difícil, e muitas delas sem esses conselhos. Então, a gente avançou muito nesses últimos 2 anos com a elaboração desses planos e com a instituição dos conselhos que faltavam. E aí a forma que a gente encontrou foi esses conselhos conjuntos, e que dialogam bem, porque, como eu falei, as pessoas, por serem áreas próximas fisicamente, não tão grandes, conhecem o território da outra unidade também, mas trazem questões que são específicas do território que estão ali representando, né? Porque a gente sempre busca ter os representantes comunitários, né? Das comunidades ali do entorno, algumas ONGs, instituições de ensino, além das instituições do poder público também, para justamente trazer esse aspecto mais dos problemas locais, porque essas pessoas estão circulando nessas unidades muitas vezes muito mais do que a gente, e aí elas trazem os problemas, as questões que estão pegando, e muitas vezes a gente nem sabe. Então, os conselhos estão sendo, sim, ferramentas muito, muito importantes para nós. Eles trazem várias denúncias que a gente recebe, são através dos conselhos, de situações que a gente não... Que tu imagina, com essa equipe, eu não consigo... Tem unidades de conservação que eu fico meses sem botar o pé lá. Não tem condições, não temos pessoal para fazer isso. Então, o conselheiro acaba por estar lá, circulando e presente, mais presente naquelas áreas, nos passa uma série de informações que são muito, muito importantes, muito ricas, e realmente eu acho que é um instrumento fundamental para uma gestão efetiva dessas unidades. E tem funcionado bem eles de forma conjunta, poderia até ser com mais unidades, mas daí eu acho que... uma quantidade muito grande, daí teria que aumentar muito a quantidade de conselheiros para conseguir ter uma boa representatividade, daí eu acho que os debates começam a ficar muito difíceis, né, as conversas, os diálogos, então a gente tenta trabalhar com um número um pouco menor de unidades e conselheiros para conseguir manter um bom diálogo aí, um debate mais rico também. Ok, obrigado. Muito legal, Mariana. Eu quero só falar um pouco mais sobre essa coisa da adequação ao SNUC, né? Realmente extremamente positivo, né? Porque não é só uma questão de cumprir a lei, mas é uma questão de reconhecer o sistema, né? Nós temos aqui em Minas Gerais, por exemplo, o principal parque de Minas Gerais, que é um dos principais da América Latina. Ele até hoje, formalmente, é um parque florestal. E é anunciado, vendido como parque estadual. Então, isso realmente é um incômodo, porque me parece que falta uma sensibilidade e reconhecimento ao sistema, da importância do sistema, e, poxa, uma adequação não é tão complexa assim, eu imagino, né? Então, às vezes parece a sensação de que eu não preciso adequar o sistema, mas aí a gente tem umas
incoerências. Volto a citar o exemplo desse parque aqui, que não consta no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, por exemplo, um dos principais da América Latina, o principal de Minas Gerais. Então, realmente, vocês estão de parabéns aí por esse cuidado, por esse trabalho, que realmente foi muito legal a gente conhecer hoje. Mariana, obrigado pelo seu tempo. Eu acho que a gente já está aqui tomando bastante. Deixa aí você para a sua despedida aí, suas palavras finais. Obrigada, Magela. Nossa, eu queria realmente agradecer e eu vejo isso muito mais como uma oportunidade de estabelecer contatos com pessoas como vocês e trocar essas experiências do que eu estar falando aqui da nossa experiência maluca aqui. e eu sou uma entusiasta, assim, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, apesar de ter muitas dificuldades e das responsabilidades que me assustam às vezes, porque tem bastante cobrança, né? E tu não conseguir dar conta por falta de estrutura é desesperador às vezes, né? Porque assim, tu sabe que dá para fazer, tu sabe qual é o caminho, mas tu não tem as ferramentas. Principalmente as ferramentas de recursos humanos, né? Então isso é bastante angustiante para quem está numa posição de gestão, né? Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que sou muito otimista e realmente acho essa luta aí das unidades de conservação fundamental para o futuro do planeta como um todo. Então admiro demais todos que trabalham com isso e fico muito feliz com qualquer possibilidade que tenha de eu trocar experiências com pessoas como vocês. Então, eu estou muito à disposição aí, meu contato aí, Magela, se alguém aí pedir, pode passar, que eu gosto muito de conversar sobre esse tema e aprender cada vez mais os caminhos para a gente ser bem sucedido aí na gestão dessas áreas. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, Mariana. A honra foi nossa. Quero agradecer a você, a sua equipe, a todos que estão aqui participando. E já aproveitar para o convite para o nosso próximo encontro, dia 7 de agosto, de novo às 19 horas, nós vamos receber a Daniela Machado, que vai falar sobre a reserva extrativista Pacás Novos, em Rondônia. Vai ser outra experiência. A gente agora conhecer um pouco da realidade das reservas extrativistas. Pessoal, muito obrigado. Uma honra sempre estar com vocês. E, poxa, hoje foi sensacional, como sempre. Mariana, um abraço. Espero te encontrar em breve em Florianópolis. Aí. Boa noite, pessoal. Até mais. Muito obrigado.